Olá, 2025 está sendo um ano cheio de surpresa e surpreendente mesmo. Por quê? O que eu chamo de a indústria do retorno, que é a indústria financeira de alocação, mudou de maneira importante a sua metodologia, a sua visão de como fazer isso. O antigo volta a ser atual. E o que significa para você isso? Enfim, são vários fatores que entraram em consideração. Um deles é muitos prognósticos sobre o fim do dólar, e também a emergência do Bitcoin e cripto como alternativa de proteção. E também o fato que a inflação ficou bem superior nos últimos anos. A renda fixa teve um desempenho meio que catastrófico e os desempenhos das carteiras ficaram afetados também. Além disso, dentro do desempenho das carteiras acionárias, podemos observar também uma concentração cada vez maior em poucas empresas que estão carregando o índice para cima. Mas desde 2002, 2003, que foi o momento que eu comecei a me interessar para isso, temos um ativo que brilha, o ouro. E o ouro finalmente entra dentro da composição das carteiras. Aí eu gostaria de colocar em perspectiva algumas coisas. Aqui você tem uma lista de todas as moedas. Todo mundo fala do dólar, que tem para o beleléu, entre aspas. Desde 1924, contra o dólar, como só teve basicamente 3 moedas que performaram melhor que o dólar. Foi na Holanda, a krona, Singapura, dólar Singapura, e a Suíça, o franco suíço, de maneira importante. Ironicamente, Hungria, Argentina, Brasil estão lá no final, no topo da lista das piores. E isso, para quem assistiu outros vídeos, aqui mostra exatamente o desempenho das carteiras, pelo o famoso 60-40. Aqui é uma carteira 100% em renda fixa e aqui 100% em ações. E aqui a distribuição dos retornos ao longo desses últimos 100 anos, basicamente. Então, o dólar foi o grande ganhador dos últimos 100 anos, perdendo por algumas moedas, e também as carteiras baseadas em dólares ainda tiveram um desempenho relativamente correto, mas os últimos anos foi um pouco mais complexo. Perante esse cenário, esse ano a indústria toda, realmente os pesos pesados estão recomendando o ouro dentro das carteiras. É um pouco irônico, porque foram 20 anos, mas a indústria financeira sempre foi mais interessada em oferecer soluções financeiras que trazem retornos também para eles, que simplesmente ouro em custódia. Então, você pode ver o JP Morgan, a Goldman Sachs, Morgan Stanley, Sprott, Wisdom Tree,
State Street, Resonance Capital, ETF Transanalyst, enfim. Realmente você tem instituições importantes, e tem outras ainda no mundo, eu só peguei aqui algumas, que hoje em dia estão endossando o ouro como sendo um ativo meio que permanente. Também, para colocar em perspectiva, isso é um gráfico que representa o desempenho da Bolsa Americana, incluído dividendo, em relação ao ouro. Então, podemos ver que desde 2000, que foi a bolha da internet, a Bolsa está perdendo para o ouro. Apesar que a Bolsa está basicamente no seu ponto mais alto histórico hoje em dia. Mas quando a gente diga se é o antigo que volta a ser atual, temos aqui um exemplo que eu já apresentei em outros vídeos do Permanent Portfolio, que basicamente nasceu nos anos 80. Aqui do Peter Barr, que é uma pequena variação aqui, o Permanent Portfolio, que é um fundo realmente que existe, você pode consultar, eu vou lhe mostrar. Tem ouro, prato, franco suíço, imobiliário, empresas de crescimento e outros ativos em dólares. No Permanent Portfolio do modelo simples do Peter Barr, você tem ações, dinheiro à vista, money market, 25% é ouro, e bons, renda fixa, também 25%. Então, o Permanent Portfolio, ele é realmente, desde os anos 90, começou nos anos 80 realmente, mas é um fundo que existe desde os anos 90 e mostrou um desempenho interessante. Mas foi criticado, a indústria criticou esse tipo de alocação e realmente você raramente podia ver uma proposta de uma instituição financeira que incluía o ouro como ativo. Quando eu falo de ouro, não é só o metal precioso, tem também as mineradoras, você tem outros metais preciosos, para mim, tipo platina, você pode ter até paládio e a prata, enfim. Mas o ouro sempre foi parte do tipo de ativo que entra dentro de uma gestão macro, como classe de ativo. Em nossa visão, em nossa filosofia de investimento, a gente tem essas 4 classes de ativos. Você tem curto prazo, renda variável, renda fixa e ouro, metais preciosos. E a diferença que temos com o Permanent Portfolio é que temos alocações máximas em cada classe de ativos. Então, ouro até 25%, renda fixa até 80%, renda variável até 60%, e curto prazo, caixa até 100%. Depende das condições. E em relação às condições, você vai ter uma alocação dinâmica que vai acontecer, às vezes com mais ou menos dentro de uma certa classe de ativo. Em relação a isso, eu aconselho, entra ou no site do Alternativa Global, ou entra aqui dentro do canal do Alternativa Global e assiste esse vídeo aqui do Adaptive Portfolios. Ele explica a maneira como funciona. Mas, para resumir, a gente usa 3 fatores principais, que são a volatilidade, o risco de crédito e tendência, para poder mudar a alocação entre essas classes de ativos. Mas assiste o vídeo do Adaptive Portfolio, assim você vai entender melhor como funciona toda essa dinâmica. Aqui eu peguei o Permanent Portfolio pelo Peter Barr, que são 25, 25, 25, e você vê aqui as diferentes classes de ativos dentro. Então, o ouro em amarelo, renda fixa aqui, cash e global stocks, renda variável. Essa mistura do 25-25 rendeu isso aqui.
O Peter Barr faz uma coisa um pouco semelhante a gente, ele tem regras também de realocação, que faz que você pode ter mais ou até 0% de uma classe de ativos dentro. Ele flexibilizou um pouco. Mas o Permanent Portfolio, que existe desde os anos 80 e tem um fundo disponível no mercado, mas é só para clientes americanos, tá? Não é interessante para cliente não residente nos Estados Unidos. Então aqui temos o track record real desse fundo, desde 1990, 91. A composição dele é um pouco mais sofisticada que aqui, tá? Mas o espírito é meio semelhante. Eu diria que aqui o peso em dólar é menor, né? E aqui é um pouco maior. Então o Permanent Portfolio, se você olha ele em relação à bolsa, aqui eu coloquei o S&P 500, né, por trás, né, em preto, e o Permanent Portfolio. Então, ok, foi semelhante, mais suave, né, como desempenho. A gente pode ver que a bolsa aqui andou muito fortemente, que foi a bolha da internet, e depois foram anos com duas correções lá aqui em 2018, e o fundo andando. Mas aqui o fundo não andava. Durante alguns anos, o fundo estava andando assim devagarzinho e a bolsa estava andando muito. Isso também representa um desafio para qualquer investidor. Você está vendo que todos os seus amigos estão ganhando dinheiro, estão lá na bolsa, como agora com a inteligência artificial. É isso, a mudança está aqui, é permanente, e você se sente ficando para trás. Então, eu acho que o importante é olhar assim, o Permanent Portfolio, esse tipo de alocação, como o Peter Barr também faz de maneira um pouquinho diferente, tem muito mais a ver com uma preservação do capital a longo prazo. Mas afinal, é isso que é importante, essa distribuição dos ativos, esses modelos de portfólios, realmente cresceram muito em importância no início dos anos 80 e depois quando também os fundos de pensões que permitem alocar automaticamente capital, isso foi um fluxo de dinheiro muito grande e a indústria financeira também olhou isso como oportunidade para ela ganhar dinheiro, e o ouro também foi esquecido porque não era muito interessante para eles. Então, se você me perguntar, tem que ter ouro dentro de uma carteira? Eu acho que sim, mas tem maneira e maneira de se administrar isso também, porque não é só o ouro assim, tem também a custódia, tudo isso que entra em consideração. Então, entra aqui dentro do Alternativa Global, por exemplo, você tem um capítulo dedicado sobre como investir em ouro e outros metais preciosos. Eu acho que é importante ter conhecimento um pouco melhor sobre isso, como fazer, porque não são todos os produtos, entre aspas, que as instituições, a indústria financeira oferece para o ouro são iguais, não é verdade. Então, para fechar, o antigo volta a ser atual. Não foi o cripto, não foi Bitcoin que empurrou, entre aspas, a indústria para mudar sua postura. Eu acho que foi mais o fato que grande parte dos bancos centrais e governos tomaram decisões de alocar parte das reservas em ouro. E também
tem uma certa desconforto em relação à inflação e como ela pode evoluir no futuro. Tá? E o ouro está sendo visto, não é necessariamente isso, tá? Mas a percepção é que ele é também uma proteção contra a inflação, ele é um seguro contra várias coisas. Então, obrigado pela sua atenção. E o antigo, para a gente nunca foi antigo, não.